Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje é com um homem que revolucionou o mercado de entretenimento do Brasil. Há 20 anos, ele dirigiu o primeiro reality show de confinamento no país, o Casa dos Artistas. E hoje ele coordena a linha de realities da Record TV. Responsável, inclusive, obviamente, pela Fazenda. Rodrigo Carelli. E aí, Léo? Beleza? Cara, primeiro, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado prazer. por estar aqui, obrigado à Record TV por permitir isso e parabéns. São muitos anos dedicados a reality show, cara. Muitos mesmo. E eu fiz o primeiro desse tipo, né, De confinamento, o Casa dos Foi Artistas. Casa dos Artistas. Vamos explicar, assim, que era uma coisa, não sei se vocês lembram, mas provavelmente não, né? Mas era uma casa anexa à casa do Silvio Santos. Isso. Era uma casa que pertencia ao Silvio. E esse projeto foi um projeto totalmente secreto, né? A gente conseguiu fazer ele todo sem vazar. Em sem quanto vazamento. tempo? A gente fez tudo em 3 meses, o que é uma loucura. Uma loucura. Em 3 meses, do dia que o Silvio resolveu fazer até a estreia, foram 3 meses. E assim, porque havia um formato do Big Brother chegando ao Brasil e ele tinha que se anteceder a Não, isso. na verdade, ele ia comprar. Ele ia comprar. O SBT que estava negociando com a Endemol para comprar o Big Brother. E aí aconteceram algumas coisas lá burocráticas em relação ao contrato que o Silvio não aceitou. Eu acho que tinha uns programas anexos ao contrato que ele não queria ser obrigado a comprar. Que eu acho que foram aqueles Barco do Amor, etc, sabe? Então Que não era depois só o Big Brother. Não, tinha que ter um pacote. Ele não quis. E aí, como ele não pôde, Porque eu vou fazer o meu. E aí ele soube que a Endemol ia oferecer para a Globo. E aí ele falou, não, eu vou fazer uma outra coisa com outro viés, né? Porque o BBB é com anônimos. E com algumas diferenças também, muitas diferenças de mecânica, né? E a gente, aí me chamaram, e o curioso é que o Silvio aí sai de cena, ele foi para os Estados Unidos, e a gente ficou aqui tentando criar esse programa, e não só a questão estética e da mecânica do programa, mas tecnicamente como levantar isso, né? Tinha na época no SBT o Alfonso Aurim, que era um cara que era muito ligado nessa parte técnica, que ajudou demais também. Que foi fundamental, aliás, né, para a construção da parte técnica toda. E foi nessa casa que era do lado da casa do Silvio, e nem a mulher, nem as filhas sabiam o que estava acontecendo ali. Ele contou uma outra coisa, que tinha alugado aquela casa para uma outra coisa, para um restaurante, que estavam... Era uma loucura, assim. E a gente fez tudo muito em segredo, muito mesmo. Eu montei a equipe inteira, todo mundo tinha que assinar um termo de confidencialidade, assim, muito rígido mesmo. Não sei como que a gente conseguiu, eu e a Jimmy Palma, que era a produtora executiva, como que a gente conseguiu convencer todo mundo de realmente não falar. Eu acho que naquela época também as redes sociais... Não existiam. Até existiam, mas estava muito no comecinho. Então isso ajudou também. Mas nem no SBT, pra você ter uma ideia, no SBT tinha 4 pessoas só que sabiam. E quando a gente montou aquele cenário da estreia, que era um cenário no estúdio, onde o Silvio apresentou os participantes, o pessoal da cenografia do SBT foi falado para eles que era um game, que era uma outra coisa. Né? E ninguém sabia, foi uma coisa que surgiu do nada mesmo. E o mais curioso é que as regras eram determinadas durante o percurso. Então, existe muito essa percepção, mas não era. De fato mesmo, na primeira temporada, o Silvio seguiu bem o nosso manual, vamos dizer assim, a nossa cartilha ali. No meio da segunda temporada, que deu um clique nele, eu acho que ele falou assim, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Aí o negócio deu uma reviravolta, assim, que as pessoas ficaram com essa impressão. Mas eu acho que na primeira temporada ele estava tão chocado com o sucesso que ele mesmo não mexeu muito, não. Mas foi um estrondo de audiência, depois você veio para cá, para a Record TV, e eu queria que você fizesse uma análise.
que assim, a Fazenda mudou muito desde o início até hoje. É. Foram muitas fazendas, muitos tipos de reality shows. Eu queria que você traduzisse rapidamente a evolução desse reality. Do reality A Fazenda? A Fazenda. A Fazenda, ele é baseado num formato internacional que se chama The Farm, e que os donos do formato, eles liberam muito os produtores, né, as emissoras no mundo inteiro que vão fazer esse formato, para fazer do tamanho e do estilo que achar melhor, né? Então, acabou que no Brasil, a Fazenda do Brasil, a que a gente fez, né, que começou em Itu, em 2009, é a maior de todas. O jeito que a gente faz esse formato é o mais, que tem a maior produção, a maior estrutura, né, de todas no mundo. Em alguns lugares da Europa é uma coisa muito pequena e muito rústica e tal. Mas eu acho que dentro do que as pessoas esperam do que seja um reality show no Brasil e esse aspecto de fofoca, né, que tem no Brasil, essa vontade de olhar no buraco da fechadura, que era o símbolo da Casa dos Artistas, né? Eu acho que isso faz com que a gente precise fazer uma coisa grande, uma coisa que compita quase com o nível de produção de uma novela, né? E são quantas pessoas envolvidas? Tem cerca de 400 pessoas envolvidas, entre os fixos direto e os fornecedores, umas 400 pessoas e uma estrutura que é quase uma emissora de televisão. Principalmente quando a gente foi para Itu, que era longe daqui, era uma estrutura como se fosse uma emissora de televisão mesmo. Sim. Tem várias emissoras locais de televisão que não têm a estrutura que a Fazenda tem, né? Porque a gente, até por ser simultâneo, quer dizer, as coisas acontecerem enquanto elas estão sendo, as coisas serem editadas enquanto elas estão acontecendo, tem que fazer uma estrutura de edição e de captação que é muito fora do comum em televisão, né? E então as pessoas não imaginam. É engraçado porque quem assiste e é leigo de televisão dá uma impressão contrária, dá a impressão que só tem eles lá soltos e tem umas câmeras eletrônicas. Várias pessoas já me perguntaram assim, mas você precisa ir lá, sabe? Tipo, não, eu moro lá. Você fica lá direto? Cara, eu fico lá direto. Cada vez mais, assim, a equipe vai se azeitando e as pessoas estão cada vez mais... A expertise de fazer reality show está cada vez maior, então... eu tenho uma vida pessoal mais tranquila, entendeu? Agora. Mas no começo, tanto no começo da Casa dos Artistas quanto no começo da Fazenda, é uma loucura. No começo da Fazenda, em Itu, eu não só dormia lá, porque todo mundo dormia lá num hotel, morava num hotel. Por ser muito longe daqui. Por ser longe de São Paulo, como eu cheguei a dormir minha própria sala. Nossa. Entendeu? Porque não podia... não dava tempo de voltar para o hotel. Agora é bem diferente. É um trabalho, é um comprometimento de 24 horas por dia, mas eu posso ficar em casa uma parte dessas 24 horas. Sim. O colocar no ar talvez seja mais... botar tudo ali na hora. Deixar. E ela já anda meio que sozinha. Isso. Anda meio que sozinha, assim. Eu preciso estar... de olho, né, no lance, em tudo que está acontecendo, 24 horas por dia. Sim. O WhatsApp é 24 horas por dia. Eu recebo vídeos, recebo coisas 24 horas por dia, mas eu passo uma parte grande do dia lá também para acompanhar tudo, a edição. A gente faz muita reunião, né, porque cada passo que a gente dá, né, as atividades, as provas e tal, elas vão sendo criadas de acordo com o que está acontecendo também. Perfeito, né? Perfeito. Então... Vamos falar da evolução do reality, dos participantes. Desde o primeiro foi o Dado, o vencedor, né? Foi o Dado. Até teve algumas fazendas emblemáticas. A da Bárbara Evans, eu acho que foi. Sim, foi. Uma catarse, né? Foi uma catarse. Foi. Como é que você vê? Eu acho que foi a mesma, né? Foi a mesma. André Surak, tinham várias pessoas, o Matheus Verdelho e tal. Eu acho que era o Gominho também ali naquela. Isso, né? Então, assim, como é que o senhor avalia?
Eu acho, você fala em relação ao elenco? Ao elenco. Eu acho que assim, eu costumo dizer o seguinte, elenco não é a soma de cada uma daquelas pessoas, é como se fosse um organismo vivo, único, assim. É muito curioso, assim, tem coisas que, por exemplo, numa temporada, tem um elenco que é todo... que não liga para a parte de higiene da casa, por exemplo. E numa outra temporada, todo mundo vira uma questão... liga, porque eu acho que tem alguma coisa que dá um clique ali em algumas questões, que aí todos começam a ir para o mesmo caminho. Então, por exemplo, nessa última temporada, teve uma questão ligada a fazer cálculos de jogo, por exemplo, de jogo de votação, não sei o quê, que nunca teve tanto em outras temporadas. Por quê? Então... essa é uma boa pergunta, mas eu acho que, enfim, porque a soma das pessoas não é cada uma individual, você, entendeu? É a conjunção, né? Faz uma conjunção ali. Não é que, por exemplo, a gente pode pegar grandes nomes desse elenco que se tivessem com outros grandes nomes não reagiriam da mesma forma. Não reagiriam da mesma forma. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E porque é uma conjunção mesmo, é uma liga que dá ali, né? Ou uma atração, uma repulsa, que é uma coisa quase inexplicável, assim, e que a gente vai vendo ao longo da temporada, né? Mas vamos lá. O que eu queria dizer é assim, a rede social hoje em dia é muito presente. Uhum. E a rede social produziu famosos. Sim. Produziu famosos que há uns anos atrás não estavam presentes. Então você tinha, nos anos passados, só figuras de televisão. Isso. E muitas vezes, figuras de muito tempo atrás. E hoje a gente vê muito menos isso no seu elenco. Sim. A gente vê uma ou outra figura de televisão, né, que talvez os jovens nem conheçam, só venham a conhecer justamente na Fazenda. Sim. E umas figuras mais presentes, mas que não são da TV, mas são da internet, de outros meios. Sim, e aí o pessoal do sofá, que a gente chama do pessoal do sofá, que não é o pessoal que está tão conectado com a internet, passa a conhecer essas pessoas. Exatamente. Como foi o caso do Rico, por exemplo, que as senhoras, por exemplo, que não sabiam quem era o Rico, ficaram apaixonadas pelo Rico. Então, a questão do Rico. Ele diz que chegou cancelado, mas era de um reality show sem expressão. Uhum. Um reality show que a senhora do sofá talvez, com certeza, não conhecesse. Uhum. Né? Então, não havia nenhum tipo de pré-julgamento em relação a ele. Isso. Mas eu queria pontuar a questão dos cancelados. Tá. Muito falou-se no início da temporada sobre a Fazenda virou uma clínica de reabilitação para gente que fez besteira na vida lá fora e quer limpar a imagem. Sim. Como é que você avalia isso? Olha, pode ser que tenha esse viés, assim, porque o que acontece a gente pega pessoas que fizeram outros reality shows ou que têm assuntos relacionados com as redes sociais que são polêmicas, que foram polêmicas e que realmente, assim, em algum momento o caráter, a personalidade delas foi colocado em xeque, porque isso é interessante para o programa. Se isso serve depois como uma clínica de reabilitação ou não, e eu acho que já está mais do que provado que nem sempre acontece a reabilitação, e nem sempre também a pessoa leva aquela pessoa polêmica para dentro do reality, né, do novo reality. Se isso acontece, é aleatório. Agora, tem uma coisa curiosa, né? Por exemplo, no caso específico do Rico, ele levou para a Fazenda as coisas que fizeram ele ser cancelado no outro reality. Ele levou a mesma postura do outro reality, né? Então, é curioso como às vezes a pessoa ser ela mesma, mesmo expondo as coisas negativas que eram polêmicas antes, faz com que ela se redima mais do que aquele que tenta passar por aquele processo de coach, de tentar ser outra pessoa, né? E acho que o Rico é um exemplo claro disso, assim. Eu acho que a JoJo é um exemplo claro disso também. De quê? De verdade?
É de ser o que ela é, mesmo expondo as coisas que seriam negativas. Então, assim, são pessoas que aguentam o tranco de uma rejeição. Exato. É isso. Exato. E aí, por eles aguentarem o tranco da rejeição, isso passa a ser admirado pelo público. Ao invés de, entendeu? Ao invés de... Mas você concorda que está cada vez mais difícil alguém com um perfil assim? Tá todo mundo, sabe por quê, cara? A impressão que eu tenho é que todo mundo entra não disposto a ganhar um prêmio, mas sim em ganhar seguidores, em fazer publicidade, graças às redes sociais. Sim. E ali naquela fazenda, nessa última fazenda, eu percebo claramente duas pessoas que estavam muito dispostas ao prêmio. O Rico e a Solange Gomes. Daiane também. A Daiane também não estava muito... É verdade. A Daiane. Mas eu percebo... Então, daqui a pouco a gente vai falar da Daiane, tá? Porque é um caso muito específico que eu achei que ela ia engrenar, em determinado momento ela recuou e foi isso que fez ela sair tão rapidamente. É o que eu acho. Tá, vamos lá. Mas você concorda e está cada vez mais difícil encontrar alguém que não esteja... Tanto que não esteja disposto a entrar sem um trabalho de um coach, de um treinamento para saber como falar, com a palavra certa, a frase correta para engajar nas redes, e alguém menos ligado na rede social. Não está difícil? Eu acho que pode até estar difícil, mas não dá certo esse raciocínio. Não dá. Para eles não dá. Para eles não dá. Você vê, a gente teve nessa temporada, a gente teve gente que entrou preparada e se deu bem porque entrou preparada, que entrou preparado e se deu mal porque entrou preparado. Quer citar nomes? Deixa eu ver. Não, por enquanto não. Deixa eu terminar meu raciocínio. Tá bom, desculpa. E teve gente que entrou sendo ele mesmo e não se deu bem, que eu acho que é o caso da Daiane. E teve gente que entrou sendo ele mesmo e se deu bem, que foi o caso do Rico. Então, assim, é muito variado. Não chama reality show à toa, né? Porque, assim, a vida é muito mais complexa, né? Do que... Eu acho que o que dá um nó na cabeça das pessoas, o reality, e às vezes as pessoas ficam muito impressionadas com reviravoltas no reality, é porque as pessoas foram educadas muitas décadas e décadas com novela, com ficção. E a ficção, ela tem uma estrutura, né? Quem é vilão do começo ao fim, quem é mocinho do começo ao fim, fica tudo mastigadinho ali. Quando você vai para o reality, você percebe que o cara que é vilão hoje, amanhã é mocinho, que o cara que é vilão lá fora, aqui ele tá bonzinho, porque a vida é assim, a vida é complexa, né? Então, não existe fórmula. A questão é essa. Se essas pessoas estão fazendo mais isso que você está falando, e eu acho que estão mesmo, de se preparar e de achar que tem uma fórmula, elas não têm controle sobre isso. Elas não têm controle. Elas se dão mal, né? Pode até se dar bem, mas não se dão bem por causa disso. Elas se dão bem porque caíram no gosto do público. Mas não dá para fazer isso. Eu dou um exemplo, assim, na minha cabeça, assim, eu acho, por exemplo, que a Carol Conká, no BBB, ela entrou e agiu daquele jeito porque ela achou que ela estava agindo como a Jojo Todinho tinha agido na Fazenda. Sendo verdadeira e falando o que pensa. Só que para uma funciona falar o que pensa. Para uma falar o que pensa significa carisma. Para outra falar o que pensa significa vilania. Então é muito sutil, é muito imponderável, é muito difícil da pessoa controlar. Eu vejo uma similaridade entre a Jojo e o Rico na questão da leveza, que são pessoas que são polêmicas, que falam o que pensam, mas tem um momento leve. Tem um momento leve. A Carol nunca teve um momento leve. Eu acho que é o tal do carisma. Né? É o carisma. É o carisma, é a história do carisma. Isso, como é que você vai medir isso? Não dá para medir. E não tem coach, Não dá para medir. Mesmo, por exemplo, sabe a história das plantas, por exemplo? A gente tem alguns casos nessa última fazenda de pessoas que estavam paradas e fazendo poucas coisas e eram consideradas plantas, e outras que estavam paradas e fazendo poucas coisas que eram consideradas fadas sensatas. Tipo, Milady era fada sensata e Marina era planta, sabe? Por quê? É o carisma. Perfeito. Você entende? Perfeito. Então eu acho que
eu acho que fica... É muito sutil tudo e quem sabe disso é só o público no final das contas. A planta tem uma função no jogo? Tem, super tem. Porque se não tem a planta, você não tem o contraponto para saber quem não é planta. Então, quer dizer, você não pode botar um bando de barraqueiros juntos. Não dá para pôr um bando de barraqueiros. Agora, eu falo que é uma matemática complexa, porque quando a gente monta o elenco, a gente monta chutando que fulano vai ser mais gente boa, que fulano vai ser mais agressivo, que fulano... Só que assim, a gente tem uma quebra aí de uns 30% de erro. 30%? Por volta, 1/3 ali. E você analisa isso? Inverte o que a gente esperava. Que a pessoa entra com uma cabeça diferente. Mas esse perfil você traça na entrevista e pela vida da pessoa, é isso? Pela vida da pessoa, as duas coisas, mas assim, quase que invariavelmente, na entrevista a gente descobre uma pessoa diferente do que a mídia expõe. E quando não é, ou quando a pessoa consegue manter o que ela é na mídia, ou quando ela consegue, ou quando a gente percebe que ela realmente é só o que ela é na mídia, não interessa pra gente. Entendi. A gente quer exatamente essa quebra. A gente Porque ninguém é na mídia o que é de verdade. Exato, né? exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu entrevistei o Rico, que é a próxima entrevista depois da sua, e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou sobre a entrevista dele. Ele falou que não foram feitas muitas perguntas sobre como você reagiria diante de tal situação. Não foram feitas, não são feitas essas perguntas. Não. Ele disse que ele acha que talvez ele tenha conquistado quando ele perguntou o que ele poderia fazer e não ser expulso. Ele perguntou, eu posso tacar o colchão na piscina? Eu posso tacar o microfone de lado? E vou te dizer que ele não é o primeiro que faz isso, viu, na Fazenda. Tem sempre em toda temporada, tem uns 2 ou 3 que perguntam isso. E que perguntam os limites do máximo que ele pode fazer. Porque aí, por que é interessante esse tipo de pessoa? Porque é uma pessoa que tem consciência da sua agressividade. Da impulsividade. Da impulsividade. Perfeito. Consciência. Aqui, nessa temporada a gente teve uns 3. Você tem que ter um limite. Quando você percebe uma psicopatia, ou então, cara, esse é um sociopata, ele vai agredir uma pessoa, você não pode levar, né? Você tem que ter um limite. E tem uma coisa curiosa que é o seguinte, quem pergunta isso é porque vai ter o limite, entende? Perfeito. Porque quem não tem limite não sabe nem que chega naquele ponto. Entendeu? Perfeito. Aí a gente entra já numa coisa... Porque assim, a gente tem também uma psicóloga que trabalha comigo. Ela faz as entrevistas. Também tem uma entrevista com ela. E a gente... Essa parte psicológica, eu sempre falo isso, porque é um programa de entretenimento, não é um programa que tem profundidade. A intenção de ter uma profundidade. Sim. Mas o fazer do programa tem uma profundidade. Claro. Porque você está lidando com gente, não sei o quê. Então, assim... Complexas, né? É muito complicado. É muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Perfeito. Vamos lá. Quantos barraqueiros você acha que você colocou na Fazenda desse ano? Eu tive a intenção... Porque assim, 2, amedrado, deu pane. Deu pane. Não, colocamos Medrado, colocamos... Eu acho que o Nego do Borel seria, se não tivesse acontecido aquilo, a Lisiane, a Daiane, o Rico e a Solange. Esses são os... Tá. A Daiane você sabia, né? Sim, a Daiane eu sabia. Aqui dentro daquela quebra que dos 30%. Que inverteu, é Lisiane... Que deu ruim. Não, ela ficou tranquilaça, entendeu? Nem ela entendeu. Quando ela saiu... No Faro ela falou isso. Ela não entendeu porque ela ficou daquele jeito. Mas é que é uma situação... O reality show, cara, você morar com 15 pessoas que você não conhece e tudo aquilo ser exibido 24 horas por dia e você está concorrendo a um dinheiro, não sei o quê, é uma situação muito sui generis, né? Eu falo que é uma realidade dentro de uma irrealidade, né? Perfeito. Porque é uma situação muito hipotética, muito única. Me diga, não sem citar nomes, me diga no que você esperava dessa pessoa e no que ela se tornou.
Olha, tem sempre, em todas as temporadas, uma pessoa que se anula, né? Ela se anula. Em prol de quê? Em prol de se preservar. Uhum. E na imagem externa. Nunca dá certo. Tá. Isso nunca dá certo. Muita gente acha, por exemplo, que isso aconteceu com o Dado. Que ele era uma outra pessoa. Eu não acho que ele foi uma outra pessoa. Eu acho que ele foi a pessoa esperta e política que ele é. Entende? Mas que em sua vida teve rompantes. Teve rompantes. Lá, ele também teve alguns rompantes, mas ele soube... O que ele fez? Ele se fez de vítima. O que também é uma coisa, se você for ver, é uma tática. Perfeito. Entendeu? É uma tática que não é para qualquer um, né? Então ele também, não é que ele não foi bonzinho, ele se fez de bonzinho, né? Porque ele se fez de bonzinho na hora certa, na medida certa e tal. É um direito que a pessoa tem. Perfeito. Né? Mas você concorda que o público mudou muito? O público daquela fazenda para a fazenda? Muito. O público já está safo. O público está safo. O público, por exemplo, o bonzinho, o público não quer. Não? Não, o público não quer mais. O público quer alguém... Primeira coisa que o público quer. O público quer alguém que queira ganhar aquele 1,5 milhão. Entendeu? Isso é fatal. E não através do vitimismo. Ai, porque eu sofro, porque eu sou isso, que minha família passa fome. Não através do vitimismo, quer que lute pelo prêmio. Tanto que é quase invariável quando a pessoa fala eu vou para a roça porque eu acho melhor eu sair, ela sai. Ou quando a pessoa fala assim, eu vou para a roça para me testar, ela sai. Porque o público fala, que? Você está indo para a roça? Isso foi meio uma tônica da Adriane, que foi uma sacada dela mesmo, que foi muito legal. Ela falou assim, eu queria marcar uma posição assim, não se deve ir para a roça. Deve-se fazer qualquer coisa para não ir para a roça. Mas a Milady... virou um bordão. Mas eu não acho que a Milady, o fato dela ter evitado tanto, foi a grande razão dela ter saído? Não, eu acho que na verdade é que ela não é que ela lutou para evitar. Ela foi protegida. Exatamente. Sim. Quem realmente lutou para evitar ir para a roça foi o Dinho. Sim. Por exemplo. Mas aí ele saiu por outra questão. Razões externas. Que foi as razões externas, que é outra novidade, quer dizer, que já vinha vindo em outras temporadas, mas dessa vez ficou gigante, que é o reality externo paralelo. Que movimenta. Movimenta, é incrível isso, é incrível. Porque assim, eu costumo falar que é o seguinte, assim, o reality é um programa, o reality show é um gênero de programa que é o único gênero que é 100% televisivo, né? Porque a novela vem do teatro, o jornalismo vem do jornal, o reality foi criado para a televisão. Porém, tem um primo que é a internet. Tem uma prima que é a internet, que é como se fosse... Sabe aquela coisa da baleia e tem aqueles peixes, satélites que vão levando ela? É meio isso, entendeu? A internet faz essa função muito bem, assim, de guiar, vamos dizer assim, o reality em paralelo, assim, né? E aí, quando você tem coisas tão fortes quanto um divórcio acontecendo em paralelo e a pessoa nem sabe, é um negócio que é muito louco, né? Então a gente pode dizer que a Mirella participou de 2 vezes da Fazenda. Participou, ela conseguiu, além do Power Couple. Exatamente. A Mirella, por exemplo, a Mirella e o Dinho saíram do Power Couple na primeira semana por causa dessa inversão de expectativa. Porque ela quis ser boazinha. Ela não foi aquela Mirella da Fazenda. Não, porque ela falou assim, a raciocínio dela foi o seguinte, se eu sair da Fazenda porque eu era daquele jeito, então agora eu tenho que ser o oposto. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Vamos lá, tem várias coisas ainda para falar contigo. Opa, a gente vai falar da Dai e tal, mas eu quero falar também sobre a interação que existe no Faro. Você falou que esses efeitos externos que estavam dominando ali 4 personagens, que talvez seja o Gui, a Aline, o Edinho e a Esther mais pontualmente. Então, você tem, durante uma vez por semana, uma conexão com o mundo externo ao vivo. O que é um risco tremendo. Muito. Eu quero saber como é que você se protege para que nada... Porque da última vez, não nessa fazenda, tá?
Na Fazenda anterior, houve uma combinação de sinais. Houve. Não houve, acho que foi Luísa Ambiel. Foi Luísa Ambiel com a Mirella, alguma coisa assim, não foi? Que elas iam fazer um sinal para mandar como é que estava a situação aqui fora. Isso, se acontecesse com o Dinho, sobre como está o relacionamento dele aqui fora, poderia botar o jogo a perder, né? A gente tem muitos cuidados, né? Eu entro muito em contato com a Rita, que é a diretora do Faro e tal, e a gente tenta fazer todo um processo assim de evitar isso, fora que a gente, por contrato mesmo, a gente coloca isso no contrato. O quê? Que é proibido tentar fazer comunicação. Vocês... Mas já sempre teve ou é recente? É recente, é dessa temporada. Entendi. E porque, assim, realmente é arriscado, porém, é um risco calculado porque é importantíssimo para a audiência do Faro e eu acho que retroalimenta a nossa audiência também, né? E retroalimenta, não só retroalimenta, como passa a ser um fator determinante até de votação. Não sei se você viu várias vezes nessa votação, porque no Faro... Não, foi motivo de dias e dias de discussão ali dentro. Foi porque determinante. No Faro você falou tal coisa, isso é bom. Faro você... É bom, claro. Isso é bom, mas é arriscado. É arriscado. Vamos lá. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar de Dai. Ela teve atitude que foi um dos marcos da Fazenda. Ela rasgou a jaqueta. A impressão que deu, e eu quero que você me diga se procede ou não, que a produção, ou você, fez maneira aí, segura a onda, pisa no freio. Ela recebeu uma chamada e pisou no freio. Sim. É verdade? É verdade pelo seguinte, porque, primeiro, assim, envolve risco, né? Que envolve uma, entre aspas, arma branca, vamos dizer assim, né? Uma faca. E eu acho que é o tipo de coisa que nunca tinha acontecido, né? Que também é uma coisa do reality show. Toda temporada acontece uma coisa que nunca tinha acontecido. E vai ter que ter nova regra no que vem. Exatamente. E aí, como não tinha acontecido nunca isso, de rasgarem a roupa do outro, e ela deu sinais de que ela ia sair rasgando todas as roupas dele... E isso seria um problema para o jogo? Eu acho que isso passa do limite pouco... Eu acho que é um pouco, sabe, é uma agressividade extrema e nova, e que pode abrir um precedente. Imagina se todo mundo resolve rasgar a roupa de todo mundo. Tipo, acaba o programa, que vai ficar todo mundo sem roupa lá. Então, a gente colocou uma ficha, não é uma chamada como as pessoas imaginam, que eu falho, né? Nada disso. A gente coloca uma ficha falando que a gente colocou uma ficha dizendo que a atitude dela não seria tolerada a partir de agora e que poderia levar a uma punição mais grave. Né, para todos, enfim, mas aí fica em aberto se é para todos ou para ela, mas há uma punição mais grave. Foi só isso que ela leu ali. Na verdade, teoricamente, ela poderia continuar e teria a punição, entendeu? Mas ela levou um certo susto. Ela levou um susto, mas foi muito assim, o tipo de texto é o mesmo tipo de texto de qualquer outra punição, de microfone. Perfeito. Você acha que foi a melhor decisão? Eu acho que sim, até porque criou-se a partir dali uma novela, né? A da jaqueta. A da jaqueta. Porque se ela saísse rasgando tudo, ele ia ver já, ia dar uma briga e aquilo ia ser pontual. Mas acabou que do jeito que foi, durou uma semana, né? Quase uma semana o processo todo, né? E é engraçado que um monte de gente achou que tinha tido uma armação qualquer, porque não é possível que o Rico não tivesse tido uma atitude mais... Mas aí vem a história da vida real, daquela diferença da novela para a vida real, né? Na novela, o Rico falaria, eu vou te matar, não sei o quê. Só que ele levou um choque, né? Ele não sabia o que fazer com aquela situação, né? E ele calculou ali também, se eu agredir, eu vou fazer o que ela quer que eu faça, né? Eu vou fazer o que ela quer que eu faça, vai inverter o jogo para ela. Perfeito. Então ele ficou na dele, falou, tá, perdi o casaco.
O seu nome é sempre muito citado, né? É muito. Muito. Você é um personagem da Fazenda. Exato, é. Você concorda que você, eu acho que é o único personagem que está em todas as Fazendas? É verdade. Muito fala-se aqui fora. O Carelli, né? Ou pro bem e pro mal. Eu queria que você me listasse algumas lendas e algumas verdades sobre você na Fazenda. Qual o seu papel ali? É verdade, eu faço isso mesmo. Não, não é verdade, eu não interfiro aqui. Não, não fiz isso, eu não fiz isso. Você tem alguns... Bom, o primeiro grande mito é a interferência no resultado da votação. Na eliminação. Na eliminação, o que é uma loucura. Assim. Mas você vai ser sempre culpado, você sabe disso. Juiz de futebol, né? É juiz de futebol. Assim, é simples, é assim, por exemplo, se seu time perde, você nunca fala assim, meu time é ruim, né? Não, é o juiz que fez uma cagada ali, fez alguma coisa errada. Assim, mesmo que você saiba que a saída de fulano, de cicrano, vai interferir de uma maneira negativa. Porque, às vezes, eliminar o vilão no meio da novela não é bom, e nunca é bom. Não é bom. O vilão sempre tem que estar até o final da novela, né? No último capítulo que ele morre. E você nunca... A gente não altera o resultado. A gente não altera o resultado por vários motivos. Primeiro, porque eu acredito no resultado. Eu acredito que o público, no final das contas, sabe uma coisa a mais que a gente não sabe. Né? Isso eu já tive várias provas disso, de ficar mal que fulano saiu, e aí quando você vê, a coisa se reconfigura de um jeito que fica melhor. Então você não vai... Você deixa... Entendeu? Deixa o que aconteceu agora com a Dai. Perfeito. A Dai saiu, depois que a Dai... A gente achou que depois que a Dai saísse ia ficar morno. Não, depois que a Dai saiu ficou mais quente. Sim. Entendeu? Porque você tira um elemento e aquele buraco, aquele espaço é ocupado instantaneamente, entendeu? Então tem esse fator que eu acredito que funciona desse jeito, né? E outra coisa, que tem uma coisa jurídica, que a gente tem as provas, né, de que os resultados são aqueles, idôneos, etc., que são idôneos, e como a pessoa está concorrendo a 1,5 milhão, você não pode mexer num resultado, entendeu? É uma coisa que seria um crime, praticamente, né? Sim. E a escolha dos substitutos? No caso, a Medrado saiu. E aí você botou a Lari, que tinha uma ligação direta, muito próxima, a um outro participante da Fazenda. Que é o Gui Araújo. E uma outra relação muito direta com o próprio Rico, né? Porque eles fizeram o mesmo de Férias com Ex. Verdade, tinha esquecido disso. E eu vou te dizer, se você assistiu de Férias com Ex que eles fizeram, a Lari é mais polêmica que o Rico no de Férias com Ex. Mas então ela entrou muito preocupada. Ela entrou armada. Ela entrou querendo limpar também a imagem dela. A imagem de lá. Porque lá aconteceu uma coisa que acusaram ela de ter roubado um negócio, uma coisa de uma outra menina. Acho que é um colar, enfim. Colar, uma pulseira. Acho que foi na vida real. Foi na vida real, foi de uma amiga da Anitta. Sim. Tá. Enfim, tem essa história. Então, ela estava nessa onda e super não deu certo no caso dela. Porque aí é que tá, a natureza dela é aquela, entendeu? Que estava ali no... Mas chegar já com um aliado muito forte, um amigo muito pessoal, não seria um problema? A gente já teve amigos, assim, em outras temporadas. E é um problema, não? Não, não é um problema. E dentro desse meio de pessoas que fazem parte do hall de celebridades, é quase que inevitável, né? Inevitável. É inevitável. É inevitável. Já aconteceu muitas vezes da gente... Não, e dessa vez a gente teve, por exemplo, o Thiago Piquilo. A gente sabia que ele tinha tido um caso com a Solange, mas não com a Valentina também. Entendeu? De muitos anos atrás, sabe? Mas então você sabia que ele era assim? O Thiago, a gente achou que ia ser o bom, ia ter essa coisa do bom moço. Mas ele sofria muito com o fato de tomar decisões, né? Sofria demais. Isso não dava para saber antes. Não dava. Que ele ia sofrer com o fato de tomar decisões, mas que ele tinha essa personalidade do apaziguador, vamos dizer assim, do autoajuda e tal. A gente já sabia e a gente acha que é legal ter esse tipo de pessoa. Se você não quis citar nomes de decepções, você pode citar surpresas positivas?
por exemplo, nessa temporada, que eu não sabia e que... Bom, eu acho assim, a Solange, por exemplo, a gente não sabia que ia tão longe. Eu também não. A gente não sabia que ia tão longe e ela é uma personalidade muito mais complexa e cheia de nuances do que a gente imaginava que ela era, né? Muito diferente das outras, das outras pessoas, das outras artistas, das outras celebridades Com um perfil com o parecido. mesmo perfil. Tipo a Luísa Ambiel. Tipo Luísa Ambiel, tipo Rita Cadillac. Perfeito, perfeito. Tipo Monique Evans. Tipo da TV da década de 80. Exatamente. É muito diferente delas. Ela é muito diferente delas. É engraçado, porque apesar, por exemplo, dela não ser boa de prova, ela estava muito dentro do jogo. Do jeito dela, ela estava muito dentro do jogo. Sim. Entendeu? Independente de ser errado ou certo. Também acho. Ela queria levantar uma bandeira muito pontualmente, né? Ela queria essa bandeira para ela. E uma coisa que ela fazia muito, e que o Rico faz muito também, que é meio raro, é apontar o defeito dos outros assim, muito claramente. Mas ela toca na ferida, assim como o Rico também. Isso. E ele cria uma desestabilidade emocional na pessoa. Isso. Ele desestabiliza. Isso. Né? A Jojo fazia isso também. Jojo, né? A Jojo apontava também, falava, você está sendo falso por isso. Né? E deixava a pessoa... E aí quando você pega pessoas, por exemplo, como MC Gui ou Dinho, que estavam muito se protegendo, né? Tentando se proteger. Na defensiva, isso quebra muito a perna deles. Mas eu acho que, por exemplo, eu dei esses dois exemplos, mas eu acho que o MC Gui e o Dinho são coisas diferentes. Sim. Eu acho que o MC Gui, ele estava nessa defensiva, mas ele soube jogar. Ele não estava apático. O Dinho, ele já estava, ele estava se anulando, na verdade. Até o momento, e você vê que também não adianta, né? Porque até o momento que os dois acabaram entrando em situações muito polêmicas. Muito parecidas. E parecidas. Sim. A saída da Medrado foi um baque? Assim, como é que é? Logo no início do jogo, tem um desfalque importante. De alguém que você provavelmente tinha muita expectativa. Sim, muita. Esse foi um desfalque muito importante mesmo. A gente fez o que a gente sempre faz, que é uma conversa com a nossa psicóloga para ver se a pessoa realmente quer sair e dar a chance dela voltar uma vez. E tenta convencê-la. Tenta convencer, uma vez. Uma vez só. A segunda vez a gente não tenta, porque é assim, se a pessoa, depois de ter sido convencida não, a gente não tenta convencer, na verdade, a gente tenta fazer ela pensar se realmente ela quer aquilo. Entendi, alertar. Alertar e ver se realmente ela quer aquilo. Aí ela, voltei e tal. Aí depois ela faz isso de novo, é porque ela realmente... Aí a gente já entra numa seara que assim, a gente está forçando, prendendo ela ali, e não é o caso. Nem para o jogo vai ficar bom, né? Nem para o jogo vai ficar bom, nem para ela vai ficar bom, nem para a gente. Mas foi uma coisa bem chocante mesmo, assim. Porque não foi muito orgânico, assim. Foi uma coisa meio do nada. Rola uma decepção. Ela se arrependeu imediatamente. Ela falou depois. Que chegou em casa. Chegou em casa. Estou cancelada? A mãe, não. É a tal preocupação. Essa viagem. A tal preocupação do cancelamento. Por um lado, a saída dela fez com que alguns outros que pudessem ter esse mesmo tipo de medo dela parassem de ter. Medo de estar cancelado. Ah, entendi. Entendeu? O próprio Rico teve uma hora que... porque o Rico, engraçado, ele é super inteligente no jogo e tal, mas ele tinha o raciocínio dele em relação à volta das pessoas para casa, era assim, a Solange voltou, eu briguei com a Solange, então eu estou cancelado. Entendeu? Era muito, assim... Ele é extremista, né? Extremista, E aí ele falava assim, mas eu não vou embora não, porque a Medrado foi e não deve ter sido bom. Então o fato da Medrado sair foi tão chocante para eles, que eu acho que quem tinha isso na cabeça tirou essa possibilidade de pedir para sair. Então, se tem alguma vantagem, vamos dizer assim, alguma coisa positiva na saída dela é essa, mas foi muito ruim mesmo.
E não é bom, não é muito... Eu acho que a pior coisa que tem no reality é essa coisa da pessoa pedir para sair. É pior do que ela ter que ser expulsa. Também acho. Porque ela ter que ser expulsa, ela está dentro da narrativa do jogo, a expulsão. Né? Está dentro de um contexto. O pedir para sair é uma quebra, né, de expectativa total. Assim. Eu queria que você fizesse uma avaliação da Adriana Galisteu. Ela fez o Power Couple, foi muito bem. E em que momento você falou assim, não, eu quero a Adriane para a Fazenda? Olha, é uma decisão que não é só minha, né, da emissora como um todo, mas o meu voto desde o começo era esse. Ah, é? Desde que a gente estava fazendo o Power, eu começou a fazer o Power, eu falei, ela tinha que fazer a Fazenda. Né? E aí isso foi uma coisa que foi amadurecendo e acabou sendo, né? Mas eu conheço a Adriane há muitos anos, porque eu trabalhei com ela na MTV. Porque antes de fazer a Casa dos Artistas, eu fazia Verdade, ele fez inclusive um acústico que nunca foi ao ar. Fiz, o Roberto Carlos. É verdade. E fiz vários acústicos lá. Tá? Maravilhosos. E aí, na época da MTV, tinha uma coisa que a gente fazia que era o Verão MTV. E o programa da Galisteu, que era o Quiz, teve a versão Verão MTV. Então, eu conheci ela nessas gravações e tal. A gente se deu muito bem desde aquela época. Depois, a gente viu algumas vezes, assim, socialmente, mas a gente sempre teve uma simpatia muito grande um pelo outro. E é um nome que vinha pipocando já antes, entendeu? De tê-la na Record. E aí acabou que calhou do Power Couple, infelizmente, né? A gente teve a perda do Gugu e tal, e o Power Couple precisava de um outro apresentador, e a gente chamou ela. Eu já sabia que ela ia bem, eu já sabia, mas a gente achou, não, vamos Power Couple, e aí se o Power Couple for bem é porque a gente vai ter uma ideia de como vai a Fazenda. A Adriane é o seguinte, ela faz parte da equipe. Isso é uma coisa que parece meio óbvio, mas não é comum. Não é comum. O apresentador se colocar como um de nós, um dos operários, não vamos abaixo, dizer assim. Exatamente. na mesma linha. Um dos operários que está ali para fazer esse negócio decolar. Ela teve uma percepção muito desde o começo, uma consciência desde o começo que as estrelas do reality show são os participantes. Ela conduz, mas as estrelas são os participantes. Isso é uma coisa fundamental também para um apresentador de reality. Tanto que o histórico dos realities, tanto da Record quanto das outras emissoras, você vê uma mudança de apresentador. Porque, na verdade, a estrutura do reality continua lá. E o que muda a história dos realities é quando há uma mudança no perfil dos participantes. Dos participantes, exatamente. Você percebe isso? Exatamente. Houve uma mudança radical no Big Brother com a cara mais dos famosos. Isso. Né? Isso. Houve uma mudança radical. Isso. E eu acho que a gente teve uma mudança um pouco antes dessa que o Big Brother teve. A gente teve uma mudança aqui na Fazenda com a chegada das celebridades de reality show. Porque o que acontece? Aconteceu um fenômeno que é o seguinte, o reality show ficou tão grande no Brasil que o hall de celebridades inclui as que fizeram outros reality shows. Né? Então, e eu acho que isso mudou muito, de umas 3, 4 temporadas para cá, começou a ter os influencers e os participantes de outros reality shows. Né? Uhum. Tem, por exemplo, De Férias com Ex, que é um celeiro de participantes de reality shows mas bons. É bem diferente, né? Por ser gravado, né? É muito diferente, mas de lá sai Você muita gente... Você consegue tirar bons personagens. Sim. Eu acho que é o reality, eu acho que é o reality do qual mais veio gente para a Fazenda. E gente interessante. Gente interessante. Gente com perfil bom. E que faz outra coisa na Fazenda, isso que é curioso. Tanto que lá tem uma coisa muito de pegação e tal, e coincidentemente, os que vêm De Férias com Ex não são os que fazem pegação na Fazenda. Perfeito. Ele vem contra... A questão é a personalidade mesmo. Sim, sim. Você se sente confortável em falar sobre Marcos Mion? Sobre o que houve para a saída dele? Olha, o que houve para a saída dele eu não posso falar. Assim, o que eu posso dizer assim, foi uma decisão da emissora, é uma decisão que é além de Fazenda, além de
Eu sempre tive uma relação muito boa com ele, continuo sendo um admirador enorme dele e trabalhei com ele na MTV muitos anos, então a gente se conhece há muitos anos. Acho ele excelente apresentador, excelente. E o que aconteceu foi uma questão interna mesmo, burocrática, interna, que, enfim, que não vem ao caso e que nem tem a ver diretamente com a Fazenda. Com a Fazenda. Você mudou recentemente, e eu notei isso, os seus produtores de elenco. Então, foi no início da Fazenda. Foi essa Fazenda. Eles vinham fazendo várias fazendas, né? E parece que você mudou todos. Não mudou. Não aconteceu isso. Eu quero saber o seguinte, então o que significa aqui? Eu quero saber se o perfil vai continuar o mesmo. O perfil dos próximos participantes dos próximos reality shows. Porque existe, olha só, se a gente for olhar a Fazenda 13, a Fazenda 12, a Fazenda 11, eles contam os personagens parecidos. Você concorda? Sim. Eu quero saber, e se você direto, cancelado vai ter vez? Pode ser que sim. Pode ser. Não sim. é? Não. Pode ser que sim. Não tem nenhuma regra nova em relação a elenco. A seleção. E a pessoa, a nossa cabeça da nossa equipe, a Ana Paula Nascimento, que está há muitos anos com a gente, continua. Não aconteceu aquilo. Foi você, né, que reportou. Não aconteceu. Teve uma mudança de uma menina que estava na equipe que foi para um outro programa da casa. Ela nem foi demitida. Eu falei de saída para outros programas, sabe? Sim, mas foi um caso só. Foi um caso Tá. só, mas não é que a equipe foi mudada, e muito menos porque é uma questão de mudança de perfil, nada disso. Não é isso? Não. Tá, e a próxima Fazenda, você já imagina alguma coisa? A gente tem tempo para pensar isso. Agora é hora para descansar, isso? Agora é hora para descansar, mas a gente sempre fica pensando, né, nas próximas coisas. Porque, na verdade, além da Fazenda, eu tenho Canta Comigo, Sim, eu tenho falar também Power sobre Couple. O Power é no mesmo local. É o mesmo confinamento. Mesma equipe. Mesma equipe. Mas tem muito mais cara de gravado, né? Por ser as provas são gravadas e tal. Tem mais coisa, tem menos ao vivo. Menos ao vivo. A chance de erro é menor no Power? De erro Não, porque ele é simultâneo. Apesar dele ter menos ao vivo, ele é simultâneo. Ele acontece enquanto ele está indo para o ar, igual a Fazenda. Então, é um delay ali de um dia para o outro também. O que acontece ali é que ele tem menos... por exemplo, existem 7 horas de privacidade dos casais, que a gente não grava, simplesmente. Né? Então, por isso que o foco é mais na prova. Porque a prova é o oposto da Fazenda. É muito tempo de prova, pouco tempo de confinamento. A Fazenda é muito tempo de confinamento, pouco tempo de prova. Perfeito. Então, é mais focado na prova, porque a coisa do programa são as apostas. Né? A questão do programa são as apostas. Então, a prova toma uma dimensão muito grande, porque na Fazenda, querendo ou não, você pode chegar na final sem ganhar nenhuma prova, que nem a Solange, entendeu? No Power, não. Não dá. Então a prova tem um peso maior e por isso tem esse descanso deles também e o fato de serem casais também que a gente dá a chance de ter a intimidade e tal. A sua vida normal, fora dos realities, o que você gosta de ver? Você vê reality? Cara, eu vejo reality, mas eu vejo reality profissionalmente também. Eu vejo reality assim. Então não é para estudar. Não é o seu hobby. Não. Meu hobby não é ver reality, não. Seu hobby é ver televisão? Televisão, eu gosto de ver televisão, eu vejo muita série, adoro série. Mas aí é para descansar a cabeça. Eu sou muito cinéfilo também, sou. E gosto muito, eu gosto de teatro também, gosto de outras coisas assim, para descansar a cabeça. Mas o reality eu assisto profissionalmente. Mas, inclusive, nas suas férias, você continua assistindo de fora, alguma coisa assim? Eu tento ter quando eu estou de férias, aí eu paro de ver reality, não vejo reality. Até porque tem muitos agora. Nos streamings agora é uma coisa de louco a quantidade de formato, né? Tem uns que eu até passo rápido, porque eu sei que é o mesmo formato do outro, só que com outro objeto. Algum te chamou a atenção de maneira positiva? Você fala, putz, gostei desse. Casamento às cegas? Casamento às cegas é bom. Muito bom, né? É muito bom.
Casamento às Cegas. E a versão brasileira ficou muito interessante. Ficou, eu acho até melhor do que a americana. A americana eu achei mal feita, mas os personagens muito bons. Os personagens muito ricos. Puxa vida, são tantos, agora é difícil destacar um, assim. Puxa, eu não vou saber te dar Tudo um... bem, mas o futuro é esse. O futuro da televisão é reality show, Cara, o futuro é esporte. reality show porque, assim, é engraçado, porque quando eu fiz a Casa dos Artistas, a impressão geral é que ia ser uma coisa passageira. Sim. Mas houve um momento de baixa, não houve? Há uns 5 anos. Cara, é uma baixa que não é baixa, né? É uma baixa com tudo vendendo muito. Que se paga. Que se paga. Eu diria que assim, é uma não bombação, não uma baixa, entendeu? Perfeito. Mas assim, é um tipo de... É aquilo que eu te falei, é um gênero que é muito televisivo. É um gênero que depende da televisão aberta, o que é uma coisa importante, né? Perfeito. Porque a televisão aberta... Aí você fala, porque tem também esse consenso de a televisão vai acabar porque a internet... Não sei, porque assim, não tem como fazer um reality show na internet desse tamanho, entendeu? Não tem. Pelo menos por enquanto, não tem. Então, e depende do ao vivo, depende do aberto, depende do chegar em todo mundo. Então, isso ainda é uma coisa... É o que você falou, jornalismo, esporte e reality show. São 3 coisas que ainda seguram a TV aberta, né? Você vê que está tendo, inclusive, uma migração até da novela para o streaming. Né? Que a novela, o streaming comporta a novela. Mas a cara desse reality show ao vivo no streaming não... E não dá. Então eu acho que o reality tem esse poder ainda de segurar a grande mídia da televisão aberta, apesar de depender e alimentar muito a internet também. Cara, depois de tanto tempo fazendo reality show, qual o seu sonho? Qual o seu sonho profissional? Quais são os seus objetivos profissionais? A partir de agora, quer dizer, são muitos anos. Né? Você está fazendo 20 anos esse ano, de 2021. É muita coisa. O que você quer a partir de agora? Cara, é uma pergunta complexa, complicada, mas assim... Você tem quanto tempo aqui? Muito complicado. Mas assim, eu acho assim, eu tenho vontade de testar novos formatos. Esse ano, a gente teve uma bela surpresa com um novo formato, um formato nosso da Record, que é a Ilha. Sim. Que deu muito certo. Foi positivo? Foi super positivo, deu muito certo. A gente vai fazer o ano que vem. Totalmente gravado. Ele foi totalmente gravado. Não sei se a gente vai fazer totalmente gravado ou não. Você não acha que perde um pouquinho quando não é ao vivo? Perde algumas coisas e ganha outras, né? Ganha outras. Ganha uma possibilidade da gente editar de uma maneira mais precisa. Principalmente aquela história do confinamento versus... exílio versus casa. Que eu acho que é a grande sacada desse programa, a grande novidade, né? Eu fico muito... Você falou o que eu desejo, assim, eu acho que o grande desejo de quem trabalha em televisão é descobrir uma coisa nova, que não tenha. Que é muito difícil. Né? Que é muito difícil. E dentro do reality show, eu acho que a coisa do confinar quem está eliminado e quem está eliminado continuar vendo e participando do programa, isso é novo. E foi uma coisa que a gente fez na Ilha, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de novidade, esse tipo de buscar esse tipo de coisa, fazer esses laboratórios, assim, acho que é uma coisa muito bacana. E é um grande desafio. Muito, muito. Muito até porque foram criados tantos formatos no mundo inteiro, e às vezes a gente cria, só que já tem. Exatamente. Assim? Quando você acha que é uma novidade, alguém fez... Já tem. Olha aqui em tal país. Alguém na Ucrânia fez... É impressionante. Na China Oriental existe ficou isso, ficou uma coisa muito internacionalizada. A questão de usar coisas ou chupar, vamos dizer assim, coisas, ideias internacionais, acontece há muitos anos no Brasil, mas acontece que é o seguinte, era a elite da elite da elite que ia para fora, aí trazia para o Brasil, e aqui no Brasil ninguém sabia. E demorava 3, 4, 5 meses, até mais, para chegar. Silvio Santos... Sim, era craque nisso. Silvio Eram Santos, fitinhas que chegavam nele.
E que são coisas iguaizinhas aos de lá e tal. E mesmo na Globo, por exemplo, aquela antiga abertura do Fantástico é exatamente igual a um musical chamado Pippin, americano, que era da época dos anos 70 e que com certeza o Boni assistiu. Perfeito. E trouxe e ninguém fica sabendo, entendeu? Perfeito. Agora não, agora todo mundo sabe de tudo. Com isso. Acabou com as fronteiras. Então, né? Esse é o grande desafio. Cara, para finalizar, primeiro quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Era isso. Obrigado. Quero agradecer, quero que você mande um recado para quem gosta do seu trabalho, para quem gosta. Você sabe que existe uma legião de fãs que te ama, que te odeia, que te xinga, que te manda beijos. Sim. E que eu acho que tem esse raro momento aqui de te conhecer melhor em vídeo. Boa. Por favor. Olha, eu queria falar com todo mundo que é o seguinte. Quando as pessoas dizem o Carelli fez isso, o Carelli fez aquilo, o jeito que eu entendo isso é o seguinte, é a sensação que as pessoas têm de estar participando dessa história junto, né? Querendo fazer junto. E isso é muito bom, né? Então, espero que todo mundo continue participando, engajado, elogiando, xingando, mas querendo cada vez mais estar dentro dos realities da Record. É isso. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau, gente. Até a próxima. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.